Muito bem, são 8 horas e 36 minutos. A gente muda de assunto agora para te dar orientações educacionais, principalmente para você que vai fazer a segunda fase da FUVEST. A prova é agora, dia 8 e 9 de janeiro. Estamos então a 3 dias da prova, né? Dia 8 e 9 de janeiro. E a gente tem aqui como convidada a Sabrina Oliveira, que é professora especialista em aprendizagem e neurociência, criadora do programa VemMed, que oferece direcionamento individualizado de estudos. Ela ajuda pessoas a serem aprovadas em medicina e também dá dicas aí para outras pessoas que querem entrar em outras faculdades. Sabrina, tudo bem? Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente novamente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Um prazer estar aqui com vocês. E, de novo, é um penso, né, para quem vai fazer FUVEST e está aí nessa fase que está perto, mas está longe. Então, está aí entre os 4 inscritos, né, por vaga, mas é aquela fase que está perto, está longe, e aí é um período tenso esses últimos dias até a FUVEST. É verdade. Sabrina, da última vez que você esteve aqui com a gente, você nos trouxe algumas orientações sobre a prova do Enem e orientações específicas da prova, algumas manhas que a própria prova tem, a prova do Enem. A prova da FUVEST, da segunda fase da FUVEST, também tem manhas que só essa prova tem? Tem. O ponto principal da segunda fase da FUVEST, que deixa muita gente tenso, então a primeira coisa é que ela está no caminho, por perto, né? Se ela passou para a segunda fase. E aí o segundo ponto é a gente cuidar muito do emocional, porque a pessoa passou aí ano novo, Natal, tudo pensando nessa prova. E aí tem alguns pontos que acabam pegando muito. São 9 obras para a FUVEST. E essa é uma das grandes preocupações das pessoas, as obras literárias e o tema da redação. Dessas 9 obras, 3 foram cobradas na primeira fase. Não quer dizer que as outras serão cobradas na segunda, mas geralmente sim, são cobradas na segunda fase. E tem um ponto muito importante, é que às vezes a pessoa quer aproveitar esses últimos dias para terminar todas as leituras e ela esquece da rotina, do cuidado com ela, da parte do sono, do descanso. E tem um dado muito interessante de 2021 dos aprovados em medicina da USP Ribeirão Preto, que 72%, Mauro, dos aprovados, eles não tinham lido os 9 livros. Então, o que isso significa? Não quer dizer que a pessoa tem que deixar de ler, mas quer dizer que nesse finalzinho, ao invés dela abrir mão de tudo para ler todos os livros, é mais importante cuidar da rotina, fazer uma revisão, olhar os pontos de cada livro, do que ficar desesperado para terminar todas as leituras. E o último ponto, que são as diferenças de FUVEST, porque muitas vezes a pessoa se prepara muito ali para Enem e FUVEST, e a gente lembrar que a redação da FUVEST tem título, que a gente usa caneta né, de corpo transparente azul, e tem algumas regras. Então, para a FUVEST, para a segunda etapa, é obrigatório e precisa apresentar comprovante de vacinação, ou o atestado que contraindique a imunização. Então, são pontos que geralmente, né, não estavam previstos para o Enem e que acaba eliminando algumas pessoas bem preparadas. Pois é, e mais uma vez a gente entra nessa questão do psicológico, como ele é importante. Ao mesmo tempo que esse estudante, ele tá com uma confiança, porque foi como você disse, já é uma vitória chegar na segunda fase da FUVEST. Por outro lado, também ele tá se sentindo mais pressionado. E aí, como lidar com isso, Sabrina? Então, primeiro ponto, assim, né, a neurociência mostra isso de uma forma muito clara, eu colocaria a questão do sono e da atividade física, né? Então, e da exposição à luz solar. São 3 fatores que afetam muito nesse estado emocional, nessa reta final, né? Tem outras coisas que têm evidência, mas está pensando que está a 3 dias da prova. E dá muito essa sensação, eu tô perto, mas eu tô longe. E aí, saber realmente priorizar e saber que não dá tempo de fazer tudo de tudo, e que todos os aprovados não fizeram tudo de tudo. Então, eu colocaria 3 coisas agora. Rotina, a revisão daqueles pontos que está com dúvida, daqueles pontos que está com dificuldade, e saber essa adaptação na hora da prova. Um grande problema, Michele, que a gente vê na hora da prova, é a pessoa ela querer escrever tudo, né? Como é uma prova discursiva, e as pessoas não estão tão acostumadas, porque a maioria das outras provas não são discursivas, ela quer escrever tudo, ela quer impressionar o corretor.
Esse é um grande erro. E a gente não precisa impressionar o corretor. A gente precisa só colocar ali os pontos objetivos do que está sendo perguntado, porque a pessoa tem ali 20 segundos para ler cada resposta. Então, a gente não precisa impressionar, a gente precisa só de forma objetiva colocar aquilo que é pedido. E nas questões de cálculo, não pode esquecer de colocar a resolução ali, de colocar o raciocínio. Então, é um ponto também que faz muita diferença quando a pessoa vai fazer a prova e no resultado dela. Sabrina, se um estudante ele está respondendo ali, digamos, uma pergunta de história, e ele deu a resposta correta para aquela pergunta, mas ele cometeu um erro de português na resposta, isso desconta ponto? Desconta. Geralmente desconta sim. E aí tem alguns critérios, né? Tem alguns critérios né, em relação à norma culta, da gravidade daquilo, do número de erros que foram cometidos. Mas dependendo do erro, é descontado sim. E às vezes até por nervosismo, a pessoa acaba esquecendo. Se a gente, muitas vezes, né, sob pressão, fala assim, nossa, essa palavra é com S, com Z, com você fica meio... Imagine um estudante ali no momento da prova, e isso acontece bastante? Não acontece tanto, mesmo porque a questão do corretor, o corretor de redação, ele está mais preocupado com a questão ali do português, da vírgula, da norma culta. Geralmente os outros estão mais de forma objetiva, procurando ali o conceito certo. É muito comum ter perguntas que tem uma parte de citar, uma parte de justificativa. Então, eles em busca disso do que dos erros de português. Você sabe que às vezes eu adotava a tática do Vicente Mateus, né, aquele ex-presidente do Corinthians. O Vicente Mateus disse que ele ia passar um cheque lá de 60 mil reais, ou de 60 mil cruzeiros na época, e aí ficou na dúvida, né? 60, como é que escreve 60? Falou assim, troca por 2 de 30. Às vezes fala assim, ó, se você não sabe direito como é que escreve aquela palavra, troca por outro, troca por um sinônimo, né, que você tenha certeza. Ele é o da faca de 2 legumes, Da né? faca de 2 legumes também. Tá bom. Em biologia, é muito comum isso, não em relação à questão de português, mas em relação à nomenclatura correta. Então, às vezes tem, por exemplo, a polinização pelo vento. Aí eu estou em dúvida como é o nome da polinização pelo vento. Mas coloca que é polinização pelo vento. E tá então, certo, às vezes a pessoa ela vai, né, ela vai tentar achar aquele nome biologicamente, que é o nome que é usado, e ela acaba errando por causa disso, porque é mais bonito. Então, a gente não precisa de uma resposta bonita, uma resposta para impressionar. De forma objetiva, coloque ali, né, a resposta correta, sem querer impressionar ninguém. E Sabrina, nesses últimos dias, ainda dá para estudar? Ainda dá para fazer uma revisão? Qual que é o melhor procedimento, além de todas essas dicas que você já nos passou, do cuidado com a própria saúde e com a saúde mental, conter a ansiedade? É bom, viu, Mauro, fazer revisão. Dá até uma tranquilidade, igual a Michelle colocou, até no psicológico fica mais tranquilo. Às vezes a pessoa fala assim, não vou estudar nada nos últimos dias. Mas como ela veio daquela rotina de estudos, ela fica se sentindo para trás. Então é bom ter um tempo sim de revisão. O que a gente nesses últimos dias é ficar esgotado, é ficar exausto. Então isso não faz sentido. Aqueles aulões de 12 horas, de 14 horas, que são comuns, a gente não recomenda pela neurociência nessa reta final. Então, desde que a pessoa esteja dormindo bem, cuidando bem, é bom ter sim. Às vezes, né, algumas pessoas vão ter amanhã de revisão, talvez amanhã e à tarde, mas ali no dia anterior, geralmente eu recomendo 1 a 3 horas de estudos para a pessoa conseguir revisar as obras literárias que deixam muita gente inseguro, revisar aqueles conceitos, aqueles temas que a pessoa está insegura, e aí ir para a prova ali com consciência tranquila. E no dia da prova, não recomendo. Ah, sim, dia da prova tem que descansar. Agora, deixa eu aproveitar, já que a gente tem uma especialista em aprendizagem e neurociência, para saber, tem gente que fala assim, já estou muito velho para aprender uma coisa nova. Qual a importância da gente estar sempre aprendendo, independentemente da idade, para o nosso cérebro, hein, Sabrina? Nossa, é super importante, viu, Michelle? Então, quando a gente pensa na questão da aprendizagem, das formações de novas sinapses, tem um tempo, né, que a gente tem um melhor funcionamento do cérebro durante a infância e a adolescência, mas tem muita pesquisa mostrando que a gente continua aprendendo na fase adulta, né, da maturidade. Então, isso estimula, sim, o cérebro, novas sinapses e a saúde mental.
A gente conversou com a Sabrina Oliveira, professora especialista em aprendizagem e neurociência, dando orientações aqui para quem vai prestar a segunda fase da FUVEST agora nos próximos dias 8 e 9. Sabrina, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre ao Nova Manhã. Muito obrigada. Um abraço.